Olá, boa noite, tudo bom com você? Gente, hoje é a última live do nosso projeto Em Busca da Remissão. Quero agradecer a todas as pessoas que já participaram aqui comigo e dizer que foi uma contribuição muito, muito especial, que com certeza tudo que você contribuiu até hoje foi impactante na vida dessas pessoas, nós como paciente e principalmente eu, né, como sua amiga, como pessoa que você aceitou estar participando comigo, então muito, muito, muito obrigada, certo? Se você chegou aqui agora, eu quero te dizer que essa é a última das sequências de lives que a gente está fazendo. Chama-se Em Busca da Remissão, né? É um canal de doença inflamatória intestinal. Eu sou paciente de doença de Crohn. Meu nome é Joyce, eu sou nutricionista e desenvolvi esse projeto para levar conhecimento para as pessoas que têm doença inflamatória, para pessoas que têm pessoas na família, né? Muitas vezes um filho, um esposo, uma esposa, um amigo querido, né? Então a gente está aqui transmitindo conhecimento e fazendo, né, um pouquinho da nossa participação nesse mundo. Já tivemos aqui no canal, se você ainda não assistiu as outras lives, assista, tá? É Joyce Flix mesmo, são, sei lá, 6 ou 8 horas de lives seguidas. Então são muitos projetos, são muitas contribuições de todos esses profissionais. Já tivemos aqui a Yasmin, do Meu Diário de Crohn, ela também é paciente de Crohn, tem todo o depoimento dela. Já tivemos a doutora Bianca, que é uma gastro da GEDIB, da ABCD, renomada, deu uma contribuição sensacional. A psicóloga Verônica Lemos, que falou com toda essa propriedade dessa questão da psicologia, né, na aceitação, no acolhimento, né, da gente paciente, tanto com a gente mesmo, como é importante, né, encontrar um terapeuta, uma pessoa que te apoie e te acompanhe. Tivemos o Tiago, educador físico, né? Ele deu uma contribuição também sensacional, falando sobre atividade física, como é importante a atividade física, quantas endorfinas, citocinas, quanto que isso é importante e contribui fisiologicamente para a nossa melhora. Tivemos a Agatha Ramos, nutricionista também especializada em doença inflamatória, que contribuiu aqui com a gente. E hoje temos o Tiago, que é do blog Ai Minha Barriga. Ele também é paciente e ele vai estar aqui conosco. Boa noite para todo mundo. Obrigada para quem já entrou, quem está assistindo. Boa noite, Tiago. Muito obrigada Boa pela sua noite. presença. Gente, deixa eu apresentar aqui o Tiago. Tiago é paciente, assim como nós. Ele é paciente de doença de Crohn desde 2009. Em 2011, ele criou o blog Ai Minha Barriga. Só que esse nome é sensacional. Quem paciente nunca falou Ai Minha Barriga? Ninguém, tenho certeza. E aí ele, com esse nome sensacional, ele criou esse blog com a missão de ajudar as pessoas com doenças inflamatórias a aprenderem a conviver com as suas enfermidades. Aprender a viver com a sua doença é o primeiro passo para ser feliz. Essa é a frase que o Thiago me mandou, falando que é de muita importância para ele. E aí, Thiago, como que você tá? E aí, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Eu adoro ajudar, de fato, todo mundo que me convida para participar, para dar entrevista. Eu realmente gosto muito, gosto bastante. Então, fico bem feliz, muito grato por você ter sido convidado. A gente que agradece aqui a sua contribuição, tanto com o que você vai falar para a gente hoje. Gente, esse rapaz, ele é a pessoa que mais viajou de paciente. Pensa assim, pessoa paciente que já viajou é ele, né? Vocês não têm noção quanto que ele viajou e quanto a gente pensa assim, né? Como
quando a gente recebe diagnóstico que, nossa, minha vida acabou, que vai ser limitante, que isso e aquilo. E ele está aqui para mostrar para a gente que não é isso. Que ele desbravou tudo isso, ele enfrentou tudo isso com muita coragem e falou, não, eu quero ser feliz, eu vou viajar, vou conhecer o mundo. E ele está aqui para contar a história dele. Parabéns novamente pelo seu trabalho. É o maior blog sobre doença inflamatória intestinal de língua portuguesa do mundo. Parabéns, de verdade. Eu sei que é muito difícil, né? É um público muito nichado, são poucas pessoas, às vezes não tem tanta compreensão. Então, para você ter conseguido isso, parabéns, de Fui verdade. engolido pelo Instagram, né? Na verdade, o blog, quando ele começou pequenininho, aí eu consegui chegar a essa marca. Foi um blog gigantesco no passado. Hoje em dia, os blogs caíram em desuso, né? Então, a gente acaba. E eu fui engolido pelo Instagram. Na verdade, eu demorei muito para entrar no Instagram. Quando eu entrei, eu tinha muito pouco seguidor e eu comecei a, de fato, dar, assim, começar a dar atenção para o meu Instagram deve ter uns 2, 3 anos. E aí, de fato, eu consegui chegar a essa marca aí dos meus seguidores, 5 mil e pouco. Ainda não sou o maior, mas a gente não está aqui para competir, eu não estou aqui para competir com ninguém, eu estou aqui Exato. para É ajudar para as somar, pessoas. né? A gente Exatamente. está aqui para somar. Seja a Yasmin também, que ela tem um Instagram gigante. O meu não é grande, meu Instagram, né? Minha maior comunicação é no YouTube, mas são 7 mil pessoas, mas são pessoas, né? São pessoas que Exatamente. importam, são pessoas que têm a sua doença, que têm, assim como a gente, teve um diagnóstico, passou por tudo que a gente passou, né? Toda a dor, todo o perrengue, dor de barriga, e cada um da sua forma, né, leva essa doença. E aí eu queria que você contasse pra gente, Tiago, qual é a sua história de vida, assim, com o Crohn, quando que você recebeu o diagnóstico, como que você se sentiu, os remédios que você já tomou, os tratamentos, como que foi? Então, eu comecei a ter sintoma em 2009, né? Então, eu sempre, na verdade, voltando lá para quando eu era criança, eu sempre tive sintomas intestinais estranhos, né? Eu com 5, 6 anos de idade, eu fiz aquele exame que nem é feito mais hoje em dia, mas que quem já fez sabe que é traumatizante, que é o enema opaco, né? Que eles, Eu pois já é. fiz. Eu fiz ele com 5, 6 anos de idade. Ai, Jesus, trauma pra vida. Ele é tão traumatizante que eu consigo contar com detalhes o meu dia. Aquele dia foi um dia tão traumático que eu sei detalhes do dia. Eu lembro da cara do médico, eu lembro da frase Uns que ele 5 falou pra anos, mim. né? Foi mais ou menos por aí. E eu tinha aquilo, eu fiz o exame porque a minha mãe achou que eu tinha, sei lá, megacólon tóxico, segundo ela. Porque eu tinha. Esses diagnósticos familiares também são muito São pertinentes, ótimos, né? Sempre. E isso lá em 1990, né? A gente está indo lá para 89, 90, 91. E eu tinha muita constipação, eu era uma criança muito constipada. Então, como a minha família é do Sul, eu viajava muito para o Sul e aí eu fazia viagem de 15 dias, ficava 15 dias sem o banheiro. E a minha mãe achava, isso aqui não é normal, isso não pode ser normal. E aí, enfim, começou a me levar no pediatra e tal. Ah, vamos fazer esse exame aí, é traumático. Mas para a gente entender, na verdade, que muito provavelmente a minha doença já não é. Ela já vinha lá adiante. Eu só não tinha sintomas mais expressivos, mas ela provavelmente está comigo há muito tempo. E aí, quando eu tinha lá meus 24, 23, 24 anos, eu comecei a sentir umas coisas diferentes. Eu comecei com hemorroida, que, enfim, era hemorroida. Então, jovem com hemorroida já é um negócio meio estranho, né? Não é normal, não é uma coisa tão comum assim, mas foi tratado como hemorroida. Evoluiu para Uhum. fissura, evoluiu, eu comecei a ter sempre tive constipação, a constipação não passou, a constipação começou a evoluir, né? E aí os médicos falaram assim, ele tá com medo de ir no banheiro, né, por causa da hemorroida. Então é por isso que ele tá ficando 10 dias sem o banheiro, 15 dias sem o banheiro, 25 dias sem o banheiro, que foi o máximo que eu cheguei e fui parar no hospital. Então eu passei esses perrengues até que o proctologista, que é chefe da minha mãe, a minha mãe é técnica de enfermagem, para quem não sabe, e ela trabalha há 20 anos com um proctologista. Ela é assistente dele, na verdade. E aí Uhum. eu fui na consulta com ele e ele faz parte da ABCD, ele
faz parte desses grupos de estudo e tal. E ele falou, Thiago, eu vou pedir para você uma colonoscopia, porque tem uma coisa muito errada acontecendo e eu não sei o que que é. Aí eu fiz a colonoscopia, estava morrendo de medo, né, de fazer. Eu adiei a colonoscopia, eu ia fazer em dezembro. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer depois do Natal. Aí joguei para janeiro, uma hora eu tive que fazer. É, Uhum. assim, e não é nenhum bicho de sete cabeças, colonoscopia é bem tranquilo. Você toma anestesia, É, dorme, toma ali um, sei lá, um propofol da dorme. vida, você não sabe de nada. Dormonite já era. É, o Dormonide não faz muito efeito comigo não, mas tudo bem. Não? É, aí, e aí, enfim, eu fiz a colonoscopia e deu ileite erosiva crônica inespecífica. Mas acho que foi isso o Sim, diagnóstico. E aí o médico olhou e falou certo. assim, Thiago, infelizmente eu não trato isso aqui está com cara de cima do inflamatório intestinal, eu não trato isso. Eu vou te recomendar uma pessoa e, enfim, qualquer coisa que você precise, se você precisar de cirurgia, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui para te apoiar, mas eu não faço Uhum, tratamento disso aqui. Que ele não colocou como doença inflamatória intestinal, mas ele falou que poderia ser. Era uma das coisas certo. que deveriam ser investigadas. Aí eu fui no médico, aí fui em outro médico, aí o médico falou que não era nada, aí eu fui em outro que disse que era frescura, com essas palavras, ele falou que o nome da minha doença era frescura. Aí o Caramba. outro Era falou, até que médico eu. especialista? Era Médico gastro especialista, isso? tudo gastro, tudo da ABCD, já digo que não existia ainda. Que eu pesquisei no site, o pessoal da ABCD vai querer me matar. Mas já falei isso pra doutora Marta, na cara dela, inclusive. Eu falei, doutora Marta, infelizmente tá lá no site, o que eu posso fazer? E tem alguns que ainda É. estão lá, mas tudo bem. E aí eu entrava no site e falei assim, ó, eu acho que eu tenho isso, né? Porque o primeiro médico falou que poderia ser. Aí eu procurava os médicos Uhum. especialistas. Aí lá, consulta R$ 1.000, o cara não aceita plano. E lá vou eu pagar a fortuna. Aí 15 minutos de conversa. O cara lá pra minha cara. Isso aconteceu, tá? O cara olhou pra minha cara. Hum. O nome da sua doença é frescura, pode ir embora. Aí você paga uma fortuna pro cara te falar isso. Pagou R$ 1.000 pro cara falar isso, não acredito. Os caras falam isso. Aí teve um que eu Meu paguei, Deus. também isso aí, e ele falou assim: olha só, primeiro que todos os exames que você fez foram no Sérgio Franco. Sérgio Franco, para quem não conhece, é um laboratório renomado aqui do Rio de Janeiro, um laboratório, não é um laboratório barato, ele não é um laboratório, ele é um laboratório que os planos que aceitam normalmente são planos bons, ele é um excelente laboratório, e eu fiz o exame lá, entendeu? E todos os meus exames eu fiz lá, sempre fiz lá, sempre, eu tenho plano de saúde há muito tempo, então eu sempre fiz os meus exames lá. Ele falou assim, olha, eu não Uhum. confio no Sérgio Franco, você não vai fazer eu quero que você repita todos esses exames. Aí eu, tudo bem. E outra coisa, você fez colonoscopia Caramba. com o fulano. Aí ele disse o nome do cara que tinha feito a minha coluna. Eu falei assim, tá bom, qual o problema? Ele, fulano não é bom. Fulano foi meu residente. Ele ainda falou assim, fulano foi meu residente, eu não gosto dele. Eu quero que você Caraca, repita isso é tudo tão isso. provinciano. Que isso? Aí eu falei, beleza, onde eu repito, doutor? Porque aí você me diz, eu vou lá e faço, com o João, com o Mário, seja lá, com quem for. Aí ele, eu quero que você Sim. repita tudo em Nova York. Aí eu, hã? Ele em Nova York. Se qualquer coisa que. Ele falou exatamente essa frase, tá, gente? Qualquer coisa que você faça no Brasil, eu não confio. Repita todos os seus exames em Nova York e você vai fazer colonoscopia sem anestesia, porque a colonoscopia É. séria é sem anestesia, e ele falou isso, em Nova É, York. lá é sem anestesia, né? Diz o Dr. House, num dos episódios que é. Mas enfim. E aí ele falou isso, e eu falei, gente, eu tava com a minha mãe e com a minha ex-namorada, que é estudante de medicina. A minha ex-namorada queria bater nele, a minha mãe começou a chorar, falou, vai morrer, né? Vai morrer. E aí eu falei assim, tá, doutor, mas não dá pra eu não tenho como, né? Eu não tenho essa condição de ficar indo pra Nova York fazer exame, meu plano não cobre, enfim. Aí ele falou assim, então você vai morrer. E me olhou com a cara de, você vai morrer. 6 meses você tá morto. Aí eu, Puxa e agora? vida, que O que eu vou fazer? terrível, não? Aí Imagina. você imagina minha mãe saindo dessa consulta chorando aos prantos, eu puto da vida. Eu falei assim, vou morrer? Não, foda-se. Então desculpa o palavrão, gente. Mas assim, eu vou fazer o que você quiser, vou à vida, vou largar o emprego, vou largar tudo. Enfim, eu não precisava mais largar o emprego porque eu fui demitido, né? Por conta da. Eu fui demitido, inclusive, uma coisa muito interessante. Eu comecei a Hum, emagrecer muito, né? Então eu pesava 75 quilos, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho 1,75 m, hoje eu peso 73, eu pesava 75. E eu passei a 51 em um arco temporal muito pequeno. Eu perdi uns 5 quilos em uma semana, 15 dias mais ou menos.
Nessa época, Não. eu estava trabalhando. A minha chefe achou que eu tinha AIDS e me demitiu por eu ter AIDS. Porque eu não sabia, mas parece que pode, né? É óbvio que não pode. Ela poderia ser processada, etc, etc. Na época eu não quis, eu fiquei meio transtornado com a ideia, mas ela me processou por isso, porque ela achou que eu tinha AIDS e tá aí. Né? Me processou, me demitiu. Ele te Desculpa. demitiu. Me Puxa demitiu vida, porque né? eu tinha AIDS. Enfim. E aí, nesse meio tempo, eu falei, eu até estava conversando com a Joyce, eu pensei, cara, eu vou para os Estados Unidos. Ah, você vai Fazer fazer os exames? colonoscopia? Vai fazer quando... Não, eu vou fazer porque enfim, eu tinha alguns sonhos na minha vida. Eu sempre gostei de Um viajar, eu brinde, sempre por favor. Vamos brindar, Tiago, a sua decisão. Foi maravilhoso. um brinde, Um tem um vinho brinde, aqui. um brinde. Ai, que delícia. Parabéns. E aí, o que que eu pensei? Falei, cara, já que eu vou morrer, vou fazer. Qual é a viagem que eu quero fazer? Eu tinha algumas viagens. As viagens que eu queria mais fazer na vida. Nova York, Paris e Bruxelas. Né? Bruxelas eu explico daqui a pouco. Essas eram as viagens que eu queria fazer. Eu falei, bom, para onde eu vou? Vou primeiro. Eu já tinha visto para os Estados Unidos, já tinha visto o americano, então eu falei, bom, vou para Nova York. Se der, eu vou para Paris e se der, eu vou para Bruxelas. Né? Vamos ver aí o que dá para fazer, mas vou começar por Nova York. O dólar é mais barato que o euro. Aí eu fui. Né? Aí na mesma viagem eu fui com a minha irmã para Disney. A minha irmã foi comigo para Nova York, tá? Adorei, cidade fantástica e tal. Passando mal, o médico que é patrão da minha mãe, ele falou: não vai. Se você passar mal lá, você tá ferrado. Eu tava no auge da Ai, doença, gente. crise, e aí eu já tinha Tiago, investido. só para te interromper, gente, Tiago vai dar várias dicas de viagem pra gente. Vocês não têm noção o que ele tem para falar sobre a viagem. Só para te interromper, continua, por favor. Aí você imagina um cara no auge da doença, crise total, tá passando muito mal. Aí tu pega um avião, 9 horas de viagem 9 horas até Atlanta. Aí tu espera 2 horas em Atlanta e depois você pega mais, sei lá, 2 ou 3 para ir para Nova York. Ou seja, imagina você perdeu o dia, que a gente não fica 20 minutos sem ir ao banheiro, imagina esse tempo todo, né, no avião, né, perrengue, perrengue, perrengue. Aí você, enfim. E comendo os Estados Unidos é ótimo, porque a comida é maravilhosa. É hambúrguer, batata frita e cachorro-quente. É isso, que é a comida americana. E ela é ótima, né, de vez em quando. Todo dia não dá. E era isso que eu estava me alimentando. Todo dia era Burger King no almoço, McDonald's na janta. Até que no quarto dia eu falei, não aguento Caraca, mais comer isso. na crise da doença, Na crise comendo da doença. McDonald's e Burger King. Passando Puxa mal e vida, tal. meu. E Piorando só, né? nessa época eu ainda tava, como eu tava muito em casa, eu não saía de casa, eu não ia ao banheiro na rua. Eu tinha assim, hoje em dia eu vou ao banheiro em qualquer lugar, até na árvore. Mas se eu tava naquele problema comigo, né? Aquele problema que todos têm, fazer, eu não vou ao banheiro fora de casa. E eu tive que aprender na marra, né? Então assim, eu tô ali andando no Metropolitan, Museu de Arte, e de repente tem que ir ao banheiro. E é isso, é aquele banheiro ali. É a E vida só que a lamento. gente tem, né? Ou É, quando tá em crise é o que tem. Ou você sai nessa condição ou você não sai, né? exato. E esse enfrentamento, ele, putz, é uma chave, né? É uma questão que você vai é, enfrentar a vida, né? Dar um start, falar assim, chega, agora a gente vai, vou tratar a doença diferente, né? Exatamente. E aí eu tinha ido na nutricionista antes, já tinha feito uma dieta, mas eu não sabia o que eu tinha. Não sabia que era Crohn ainda. Né? Isso foi em 2010. Hum, Eu já estava tendo sintoma há um ano. Né? Só que eu fiz uhum. a colonoscopia já Você foi muito em vários depois. médicos bem ruins, né? Nesse meio Exato. tempo. Aí eu tinha voltado para o Brasil, já foi um perrengue desgraçado, só que aí tem as dicas de viagem. O que, que eu fiz? Sabendo que eu ia começar, nessa época eu ainda tinha muita constipação, né? Ficava intercalando, era mais constipação do que diarreia. Eu tinha diarreia também, mas era uma coisa meio intercalada. Eu pensei, bom, eu vou levar um estoque de Mosec para caso eu tenha diarreia. Vou levar, vou levar o kit banheiro. Kit banheiro. Isso eu Kit acho que todo mundo banheiro. tem que ter kit banheiro. Todo mundo, Tem, todo é mundo tem doença verdade. inflamatória intestinal, tem um kit banheiro. Então, todo Tem. lugar que eu vou, até hoje, todo lugar que eu vou, eu levo uma necessaire, que a minha tá dentro do armário, que vai ser meio difícil de pegar. A necessaire com papel higiênico, com álcool gel, tá na moda agora o álcool gel, por causa enfim, da pandemia, mas a gente já usava álcool gel antes. Álcool gel e lenço umedecido. E é isso. Sim. Deu problema,
você se vira em qualquer lugar, né? Você consegue se É. limpar, você Até consegue às vezes fazer. até uma muda de roupa, às vezes, né? Também dependendo do Exatamente. estado, Nessa né? época eu também levava ali uma, né, uma Uma cueca troca de extra, uma roupa, às bermuda. vezes, né? E, enfim, então eu sempre fiz isso nas minhas viagens. Uhum. E, enfim, aí eu voltei E para o fala pra Brasil. gente sobre os remédios, Thiago, quando você vai viajar, falando sobre a quantidade de remédio que tem que levar, se você vai entrar num país diferente com um remédio que Tá. de repente não tem naquele país, como que funciona? Aí a gente tem que andar um pouquinho para frente, lá para 2014, que foi quando eu fui para a Europa pela primeira vez. Foi uma viagem que eu fiz. Isso eu já tinha diagnóstico, tá? Eu já tinha o diagnóstico fechado. Inclusive, eu ia viajar em 2013. Eu ia fazer um mochilão sozinho. Assim, vou sem rumo. E não sei o quê. Eu só tinha duas paradas obrigatórias, né? Que era Bruxelas, que eu ia. Por que eu quero ir para Bruxelas? Porque eu adoro o Tintin, as aventuras de Tintin. Sou viciado no Tintin. Tem aqui o quadrinho do Tintin, para quem não conhece. E o É. escritor é o Hergé, e as histórias do Tintin se passam em Bruxelas. E o escritor é belga, lá de Bruxelas. E tem um museu do Tintin em Louvain, que é uma cidade a 30 quilômetros de Bruxelas. Eu queria, porque queria ir nesse museu. Né? E além de ir no museu, eu Uhum. queria ir para Paris também, que Paris é outra cidade que eu adoro, que eu adoro. Eu tinha feito aula de francês, eu não me peço falar francês, que eu não sei falar quase nada, mas eu queria ir para esses dois lugares. Eu pensei, vou de Eram sonhos, mochilão. né? Eram sonhos. Só que nessa época, foi a época que a doença, eu já tinha começado o tratamento, e aí eu tive uma suboclusão intestinal. E eu já com o diagnóstico de suboclusão intestinal, fui conversar com o cirurgião, e eu falei com ele que eu ia viajar, e ele me disse assim, Thiago, você, assim, eu não recomendo que você faça a viagem. Aliás, eu vou pedir para você não fazer. Porque você vai para a Europa, você está lá na Alemanha, você tem uma oclusão total do nada, porque isso pode acontecer. Você está com uma suboclusão, você pode ter uma oclusão total. Você vai precisar ser operado de emergência e você vai conseguir chegar no hospital na Alemanha e pedir em alemão e explicar o que você tem. Aí eu, não. Aí ele, então você não viaja, por favor. Aí eu cancelei, tava tudo comprado, foi um caos. Aí eu E fui, você cancelei, precisou fazer cirurgia? precisei fazer a cirurgia, fiz a cirurgia no Brasil, né? E Certo. aí eu Foi uma sábia viajei, decisão, né? sim, Porque, né, você se cuidou, teve esse autocuidado que também você não deixou de realizar o seu sonho, você adiou. sim. E aí eu viajei no ano seguinte, né? E aí tinha um ponto interessante. No ano seguinte eu fiz essa viagem para a Europa, fui conhecer o Museu do Tintim, fui para Paris e tal. Tinha um ponto muito interessante. Eu precisava levar Imosec e precisava levar azatioprina. Só que a azatioprina eu tomava Hum, 3 comprimidos por dia. Eu ia passar 15 dias na Europa, 45 comprimidos. Imosec eu tomava 10 por dia. Para caramba. 15 dias são 150 comprimidos de Imosec. Como é que faz para você entrar num país com... É contrabando. 150 comprimidos de um remédio que não é todo país que tem, não é todo país que é permitido. O Brasil, inclusive, proibiu o Imosec por muito tempo, porque ele é um opioide e tal, tem um monte de grandes coisas, ser opioide, mas o Brasil tem umas coisas meio estranhas. E aí, como é que eu vou entrar no país com isso? Eu E pedi, aí? eu pedi para minha médica fazer uma receita em português, pedi para ela fazer uma receita em inglês, e eu levei no consulado alemão, pedi para traduzirem para o alemão e pedi para e tive que chancelar, tive que pedir para tem um nome, esqueci o nome. Eles chancelam lá, o consulado faz a chancela, então você entra como um documento oficial de que você precisa do remédio. Então eles não têm como Então te não foi barrar. o seu médico que foi e fez um laudo no próprio consultório dele, mesmo que em inglês, e você levou no Não, consulado do país específico isso, para que seja um documento validado. Olha exato. só, Ela, gente, como a é minha, importante a gente ter essa percepção, né? Porque vamos dizer, qualquer um escreve, né? Então, sendo um documento validado, você se precaveu muito, né? Você teve assim uma visão muito ampla de entendimento, fala, não, preciso ir, preciso levar 150 comprimidos, não é mesmo? Então, o que eu vou fazer, né? Para ninguém me barrar, porque é muito comum, né? sim, sim. E aí, se eu fico sem o remédio, eu fico sem a viagem. Acabou minha viagem. No primeiro dia eu vou ficar trancafiado no quarto, porque naquele momento, como eu tinha acabado de fazer a cirurgia, na verdade eu tinha um ano de cirurgia já, eu ainda estava com um trânsito intestinal muito rápido e tal, então eu ia ao banheiro 10, 11 vezes ao dia, 10, 11, 12 vezes ao dia.
E isso Uhum. estraga a viagem, né? Estraga aquela coisa. Então, eu tomava Imosec para evitar a diarreia. Só que eu precisava levar o Imosec, né? Hoje em dia eu não tomo mais Imosec, eu tomo Questran, que é um remédio que eu falo muito dele, mas eu era dependente do Imosec, hoje eu sou dependente do Questran, que mudou minha vida, porque o Questran é muito, ele tem muito menos Ele efeitos tem a mesma função colaterais. Do Hemosec? Ele dá Tem, uma mas ele segurada não no é intestino? isso, só que ele não é para todos os casos. Então muita gente me pergunta se pode tomar, eu falo, conversa com seu médico, porque não é todo mundo que pode tomar o. Não é que não é todo mundo pode tomar, é que existem alguns casos que o Questran não vai fazer efeito. Para o meu caso, Entendi. porque eu fiz uma cirurgia, eu tirei o ilho terminal, então eu tenho uma absorção diferente dos nutrientes, porque o ilho é onde absorve várias coisas. Por conta Sim, desse tipo de cirurgia que eu fiz, o Questran resolve. Então eu tomo o Questran, entendi. pronto, não tenho diarreia, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Perfeito. O Imosec é apenas o meu SOS caso eu fique sem o Questran por algum motivo. E, bom, então quando eu viajei para a Europa, eu tive que fazer isso. Então eu levei meu kit banheiro e levei Uhum. um laudo, né? Eu pedi para minha médica fazer o laudo, mas eu tive que levar no consulado para chancelar e tal, e tudo bonitinho. Você Por fez que que eu também um pedi histórico médico, não fez? histórico médico? Não, eu pedi um laudo. Ela teve que O escrever laudo mesmo. teve que escrever. Ele tem doença de Crohn, etc, etc, etc. E faz uso de Mosec 10 vezes ao dia, blá, blá, blá. E aí botou lá loperamida e tal, cloridato loperamida. E aí eu levei no consulado, eles traduziram e fizeram. Na verdade, levei em dois lugares, né? Eu levei no tradutor, né? E é um tradutor indicado pelo consulado, porque para fazer a chancela tem que ser um tradutor indicado. E aí, isso, gente, isso não é um absurdo de caro, não, tá? As pessoas devem achar, nossa, isso deve ter sido uma fortuna, deve ter custado o preço da passagem. Não, isso é até relativamente barato. É uma coisa simples, não é o fim do mundo, não. Fiz, não precisei. Ninguém me parou, ninguém me pediu, mas eu tenho ali. Caso quisessem, eu tinha a minha, Se alguém essa fosse minha revistar autorização. sua bagagem, você já tinha, ó, tá aqui o meu papel. Exatamente, Não exatamente. são drogas, né? É, isso aí. Então, eu fiz isso. E viagem eu sempre faço isso. Eu tento me precaver. O lugar que eu vou depende do remédio, quantidade de remédio. Eu sempre levo um pouco de remédio a mais, levo o kit banheiro. Então, todo lugar que eu vou, eu tenho isso. Né? Ah, e outras Então, questões também, né, Tiago? A questão do remédio, que às vezes, assim, você toma os seus remédios contínuos, mas se você precisa, por exemplo, de uma dipirona e você tá em Bruxelas, como é que aconteceu. pede dipirona? Aconteceu em Bruxelas, inclusive. O que Foi? aconteceu? Qual foi o grande problema? A Europa não tem dipirona, tá? Não tem. É mesmo? Não tem. Dipirona é proibido. E aí, tem muitos lugares no mundo que a dipirona é proibida. Não sei exatamente por quê. Mas não tem dipirona na Europa. Então, eu tava em Bruxelas e eu tive dor de dente. Que na verdade, não sei se foi dor de dente, se foi dor no maxilar. Eu sei o seguinte, eu não conseguia mexer a boca. Eu não sei exatamente o que que era um negócio aqui. Era dor no maxilar, eu acho que não era dor de dente. Eu acho que é porque eu tenho bruxismo, e aí eu fiz fazendo assim, e eu não estava conseguindo me alimentar. Eu não estava conseguindo abrir a boca. Do nada. Eu acordei assim, eu falei assim, puta merda, fudeu. E agora? Abri meu negocinho de remédio, né? Minha bolsinha de remédio, tá lá, Imosec, tá lá. Mas não tinha remédio pra dor. Não Não tinha levado tinha Tilenol, não remédio tinha para levado dor. dipirona, não tinha levado nem Buscopan. Falha minha, tá? Porque deveria ter. E aí o que que eu fiz? Eu fui na farmácia, né? E cheguei lá Uhum. e pedi um remédio para dor. Falei, ó, oh, moça, eu quero um remédio para dor. E aí ela falou, o remédio que a gente tem é esse aqui. Aí me deu um Advil, porque lá Advil pode, Hum. né? Advil a gente não pode tomar, né? Porque Advil é É. anti-inflamatório. Enfim, tomei assim mesmo. Tomou, Porque eu não tinha o que tomou. fazer, né? Comprei o Advil, falei, É, vou são ter que. situações extremas, né? Então, Mas eu é o que aprendi tinha naquele momento. E as nunca mais frases, isso foi. Thiago? A gente tem que saber frases assim, tipo, de pedir um escargot ou tem que saber uma frase estratégica quando vai num lugar diferente? Então, eu tenho a mania, todo país, eu conheço os países estranhos, né? Eu conheço Bulgária, eu conheço Sérvia, eu conheço esses países esquisitos que as pessoas normalmente não vão. Então, assim, só que eu falo inglês, eu arranho francês, arranho espanhol, arranho italiano. Então, isso já facilita metade do mundo, do caminho para mim. Na Sérvia, eu Uhum. falei assim, não falo sérvio, né? Então, eu aprendi a falar meia dúzia de frases, eu já esqueci tudo.
Na Romênia, eu também aprendi a falar meia dúzia de frases. Na Romênia, eu só me lembro como é que é obrigado. Obrigado em romeno é Mas mulțumesc. a frase assim que você aprendeu assim, tipo, onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Quanto custa? Quanto custa? Onde é o banheiro? Quanto custa? Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Sim, Oi, mas a essas coisas. frase aonde é o banheiro é a melhor, E né? aonde é o banheiro eu usei em francês quando eu fui lá no. Eu passei uns perrengues muito maneiros. Por exemplo, eu estava no castelo de. Gente, como é que é o nome do castelo? Versalhes. Eu estava em Versalhes. E aí a gente via andando no castelo e tal, não sei o quê. Aí chegou uma hora que a gente encheu o saco, cara, porque aquele negócio é gigantesco, e aí você não aguenta mais, e você vê cômodos e mais cômodos e mais cômodos. Aí eu virei pra Ana, que tava comigo, a minha namorada, e eu falei, cara, vambora, vambora. Vamos sair, não aguento mais. A gente tava lá desde 9 da manhã e isso era, sei lá, 4 da tarde. Mas vambora. Aí a gente saiu. Só que a gente esqueceu de um detalhe. A gente tinha ido de ônibus, era um ônibus que a gente tinha fretado, a gente tinha participado lá do fretamento do ônibus, que tinha hora para deixar a gente lá e para voltar. Pra E só que o ônibus voltar. só ia embora às 6 horas, e era 4h30, a gente estava do lado de fora de Versalhes, não pode entrar de novo, e a gente, e agora? Né? A gente pode pegar o Uhum. trem, ou a gente pode esperar o ônibus. Ah, vamos esperar o ônibus, a gente fica aqui na pracinha, fingindo que a gente é parisiense. Aí sentamos na praça, não sei o quê, pedimos um café, aquela coisa. E Um aí corração. um croissant, e aí me deu uma dor de barriga absurda. Eu falei assim, cara, eu preciso ir ao banheiro, preciso ir ao banheiro de qualquer jeito, tem que ser agora, nesse momento, e não dá pra aguentar e tal. Aí eu entrei no banheiro, no bar onde a gente tinha pedido café. Falei, onde é que é o banheiro, pelo amor de Deus? O cara era um pé sujo, tá, gente? Era tipo um botiquim aqui brasileiro. E a Não, gente, o isso não cara, existe na França, não estraga o sonho de quem não foi. gente. E aí lá no fundo tinha um banheiro que era, gente, assim, banheiro de parada de caminhão ruim, entendeu? E foi ali mesmo, tive que ir, paciência, acontece. Mas eu tenho outra coisa na França que aconteceu, que eu estava andando na Champs-Élysées, olha o glamour, estava andando na Champs-Élysées, aquelas luzes, e era noite, e não sei o que e tal. E aí eu olhei para Ana também, falei assim, Ana, eu preciso ir ao banheiro. Estava no meio da rua, eu preciso ir ao banheiro, e tem que ser agora. Assim, não tem como. Não, a gente pega um táxi e a gente volta pro hotel. Eu falei, não, Táxi? Tem banheiro no táxi? Aí a gente pega o metrô, piorou, porque o metrô vai demorar mais. Aliás, uma dica na França, sempre andem de metrô, porque o táxi é muito caro e o metrô é barato e ele te leva para tudo quanto é lugar. Só que demora mais, né? E, e aí eu entrei num bar, num restaurante, falei assim, ó, você entra ali, você senta, pede uma água e eu vou ao banheiro. E aí eu fui ao banheiro também. Esse restaurante era mais bonito. Já era mais bonito e tal, Caramba. então deu tudo certo. Mas acontece os perrengues. Na volta, na mesma viagem, isso é tudo na mesma viagem. Essa viagem foi a viagem do perrengue. Na volta de avião, tava no avião, e aí me deu vontade de ir ao banheiro no avião. Falei, caramba, e o que as pessoas. Eu tenho horror, eu tenho a raiva das pessoas que escovam dente no avião, tá? Escova o dente, chega em casa. O seu dente não vai cair. Se você ficar sem passar fio dental por 8 horas, você não vai ter sei lá, cárie, um negócio aí. Não, gente, pelo amor de Deus, para de passar fio dentro, de escovar dente, passar Escovar o no dente no avião. avião. O cara janta no avião, aí janta lá aquela comida lá deles e tal, e entra na fila. Todo mundo que já viajou passa por isso, principalmente viagem longa, né, que tem almoço, jantar. O cara, você percebe que depois do jantar, depois do almoço, do café da manhã, a fila no banheiro não é para fazer xixi, é para escovar o dente. Repara só que tá todo mundo com a bolsinha de escova de dente ali. Gente, pelo amor de Deus. Aí eu entrei na fila e eu falei, caralho, vou cagar na calça. E eu tava passando mal e eu suava. Eu falei assim, gente, fudeu. Aí eu pedi permissão. Jesus. Moça, por favor, eu posso usar? Não, aí me xingou e tal. Brigou, não, não entendeu, Caralho, né? Não, e eu tentando. E cheio de brasileiro, eu não vou Frankfurt-Rio, então tinha muito brasileiro. E aí eu, pô, posso passar na frente? Não, não sei o que, moça, eu tenho, não sei o que. Aí eu virei pra aeromoça lá, pra comissária, moça, eu preciso ir ao banheiro, não sei o que e tal, blá blá blá. A mulher, resmungou qualquer coisa. Aí eu tirei da carteira, eu levo na minha carteira, outra dica muito boa, a minha carteira não está aqui, mas enfim, eu tenho um cartãozinho que diz que eu sou paciente de doença inflamatória intestinal Da e que ABCD? eu tenho
Dois. Eu tenho o da Ah, ABCD eu tenho a do ABCD, e eu tenho da CCFA, que é a Crown College Foundation of America, que é a ABCD dos Estados Unidos. dos Estados Eu Unidos. tenho, e está em inglês, né? E tem o meu nome e tal. E aí, o da ABCD acho que também está em inglês, né? Mas também tem uma versão em inglês. Mas enfim, Tem um em eu peguei. português de um lado e o verso é em inglês, Eu né? tenho os dois, tá lá na minha carteira. E aí eu peguei esse cartão e mostrei pra aeromoça. A aeromoça cagou e andou na minha cabeça. Eu falei, problema teu. Aí um Meu cara, Deus! um outro comissário, viu, Ai, que me falta de pegou pelo empatia, braço, Senhor. ele me pegou pelo braço e falou assim, vem comigo. Falou em alemão, né? Não sei se ele falou isso ou se ele me xingou, mas ele falou alguma coisa. E aí eu fui com ele até o outro banheiro da classe executiva, que não tinha ninguém, pra eu conseguir usar o banheiro. Agradeci ele Olha. depois e tal. Falei assim, gente, se eu não posso ir no banheiro, se eu não consigo ir no banheiro, vai todo mundo ter um problema. Né? Então, o problema é ser É, do mas avião inteiro. Então, exatamente, o que eu mas posso essa fazer? experiência você passou, né? Infelizmente passou por todo esse perrengue, né? Ou viagem do perrengue, como você disse, mas agora nas próximas já teve essa sacada, né? De entrar no avião e falar, olha, se eu falar que eu preciso ir no banheiro é porque eu preciso, tá bom? Não tô querendo furar a fila, não, é por causa disso, disso, Isso. disso, né? É Então, mais aí fácil, né? agora eu já tenho os macetes. Eu já sento ali, eu sento na primeira fileira, e aí eu já viro amigo da comissária, não sei o quê, já converso com ela e tal. Aí quando você precisar de alguma coisa, já falo com ela, então o negócio já. Ah, Eu tenho legal. a minha mochila, a mochila tá aqui. Tem um tagzinho da Boeing, aí a mulher já acha que eu sou piloto também. Eu falo, não, eu só sou entusiasta. E aí, enfim, aí tudo dá certo, porque eu faço amigos. Aí que a tripulação vira amiga. E aí tudo se resolve. Tudo se resolve, né? Conversando, né? Explicando. Não precisa se expor totalmente, né? Mas falando mesmo, né? Falando, olha, vou precisar, né? E se eu precisar, conto contigo. E vai dar certo, né? Vai dar certo. O que é mais legal, né, Tiago, é de você não ter deixado de viver esse sonho, de você não ter sabe, esmurecido com tudo isso. Pô, o médico falou na tua cara que você ia morrer se você não fosse fazer o exame lá nos Estados Unidos. Tua mãe chorando. Você prolongou, né? Você falou, não, agora não dá, mas né, fez a cirurgia que você precisava, encontrou um médico que tivesse uma empatia com você, porque a gente sabe que o médico é para sempre, né? A gente vai estar né, anualmente, né? Quando é caso de eu estou em remissão, então eu vou uma vez por ano no médico. Então é um casamento que a gente vai ver esse Sim. médico por muitos e muitos anos. E Então é falando em médico, interessante. tem um ponto muito importante sobre médico que eu sempre gosto de falar. Eu Hum, falei no início aqui da live que eu ia no médico, R$ 1.000 de consulta, aqueles absurdos e não sei o que, e eu vi um monte de asneira. Onde eu consegui acolhimento e onde que eu consegui tratamento? No hospital público. Porque foi no putz, hospital eu também público, no me trato no ambulatório, foi na SUS. verdade, sim, foi no ambulatório da UERJ. E ó, eu tenho plano de saúde, meu plano de saúde me dá direito aos melhores hospitais, a um monte de médico bom. E aí eu fui no SUS, eu tava desesperado, até que alguém falou assim: tem um ambulatório especializado em doença inflamatória intestinal. Eu não sabia que eu tinha doença inflamatória intestinal ainda, tá? Não sabia. Mas eu achava que era, porque tudo indicava que sim, né? Mas eu não queria ter, né? Eu queria muito que um médico especialista falasse pra mim, você não tem. Só que eu não queria que ele falasse que era frescura, eu não queria que ele falasse que eu ia morrer, né? Eu queria que ele falasse, cara, não, isso aqui é, sei lá, gastrite. Alguma coisa que tem que tratar, tal. Pois é, Diagnosticar-se, né? Porque essa angústia de não saber o que é a pior coisa. Né? Você, como você exatamente. tem as pessoas que entram em contato com você, também tem algumas pessoas que falam assim, eu acho que eu tenho, eu não sei se eu tenho, mas se eu tiver, então às vezes esse tempo, né, de fazer os exames, esperar o diagnóstico, porque não é só o exame de sangue, não é só a colonoscopia, é tudo junto, né? Tem que ter o aval do médico, o exame clínico do médico, para conseguir entender e fazer o diagnóstico fechado, né? Isso demanda tempo. E é o que, que a gente não quer? A gente não quer esperar, a gente quer para ontem, né? A gente quer soluções. E tudo isso é muito angustiante. Mas você não se acovardou, você foi e foi viver e viver os seus sonhos
E isso, né, é o objetivo desse canal, dessa live, falar para as pessoas, você tem Crohn, você tem doença inflamatória, você pode não estar no momento bom, mas isso vai passar. Isso vai ficar melhor, não vai curar, né? A gente está aqui como prova, mas a gente tem uma boa qualidade de vida, enfrenta os problemas, né? Eu não tomo nem mais remédio hoje em dia, então tudo isso me trouxe uma liberdade muito grande, assim como o seu enfrentamento também te trouxe, né? Essa disposição para viver, não se acovardar, não só chorar as mazelas. A gente sabe que tem as mazelas, a gente não está negando isso, mas falar que tem o depois, né? Sim. E foi por isso que eu criei o blog lá em 2011. Na verdade, o blog, ele foi criado, de fato, em 2009. Só que eu, por muito tempo, por 2 anos, na verdade, não é muito tempo, por 2 anos, eu fiquei naquela coisa de, pô, mas o que que eu vou escrever? Né? Enfim, o que que eu vou fazer aqui? Tá ali, ele Uhum. existe, mas ficou meio naquela inércia, até que em 2011 eu comecei de fato a escrever e por isso que ele existe. A ideia foi concebida em 2009, quando eu comecei a ter sintoma, Uhum. mas ele só começou de fato em 2011, quando eu ainda não tinha o diagnóstico fechado. Mas por que que eu criei o blog? Porque quando eu entrava no Orkut, que a época ainda existia, quando eu entrava no Orkut e entrava nas comunidades de doença inflamatória intestinal, de doença de Crohn, o que que eu via? Quem estava bem não queria falar. Quem estava bem saía da comunidade, não tô bem, dane-se, quero viver a vida. Quem estava bem era esse tipo de gente. E quem estava lá era quem estava mal, contando para Quem as estava pessoas o precisando quão de ajuda. mal. Não, e o pior, contando para as pessoas o quão mal elas estavam. E isso, para Hum. mim, era horrível, porque eu era eu não tinha diagnóstico ainda. E imagina uma pessoa que está investigando a doença entra num lugar desse para ver desgraça, para ver que o meu prognóstico é esse aí. É o cara que está morrendo e tá fazendo questão de contar para todo mundo que está morrendo. Então o cara tirava foto de fístula, o cara que eu digo, pessoas, né, vários. Tirava foto de Uhum. fístula e falava assim, é isso que acontece, é assim que tá. E você entra em desespero, você fala, gente, peraí. E eu tentava procurar É. as pessoas que estavam bem. Quem é que tem a doença que está bem? Essas pessoas se escondiam. Ah, não. Eu- Se eu tô bem, É não importante preciso falar falar. que está bem também, que existe vida, né? Quando eu Exatamente. criei o Vida com Crohn, foi exatamente a mesma coisa. Falar, olha, eu tenho doença de Crohn desde que eu tinha 13 anos, fazem 24 anos que eu tenho o diagnóstico. Eu já passei por poucas e boas, viagens de perrengue, vida de perrengue, né? E tô aqui, tô bem. Eu sobrevivi. Se eu sobrevivi, você também vai sobreviver. Vai dar tudo É certo. isso. É exatamente isso. Era isso que eu queria mostrar para as pessoas. Falar assim, gente, dá para ter qualidade de vida, dá para ter uma vida normal, dá para ter. E eu acho que eu demorei tanto para começar a escrever justamente porque naquele momento eu estava querendo contar uma coisa, né, que eu não tava sendo. Ou seja, eu estava querendo contar para todo mundo que dá para viver bem, quando na verdade nem eu estava vivendo bem. Então eu pensei, cara, Uhum. em inglês a gente tem uma Demagogia, né? expressão, em inglês a gente tem uma expressão chamada walk the talk, né? Que é você tem que ser coerente, você tem que fazer o que você está falando. Então, assim, eu segurei muito começar a escrever e eu só comecei a escrever de fato quando eu já estava melhor, quando eu estava bem, quando eu Uhum. comecei a ficar bem, né? Então, 2011 foi o ano que eu voltei a trabalhar e desde então não parei mais. Porque antes eu tinha os trancos e barrancos, eu entrava num emprego e assim, era demitido, e aí eu entrava em outro, era demitido de novo. Por quê? Porque eu estava doente, porque não sei o quê, porque eu estava emagrecendo, porque eu estava com AIDS, porque eu estava aquelas coisas todas. Então, eu acho que eu comecei a escrever justamente quando eu comecei a ficar bem. E é isso que eu queria mostrar para as pessoas. E mesmo na época que eu precisei operar, que eu fiquei mal de novo, eu tentava mostrar as coisas de um modo positivo. Na semana passada, uma menina, eu fui conversar com uma menina aqui no meu Instagram, que ela tinha me dado um follow, tinha deixado de me seguir. Eu falei assim, gente, o que aconteceu e tal? Era uma pessoa que ela sempre falava comigo, sempre tirava dúvida, do nada ela deixou de me seguir. Eu falei assim, posso ajudar de alguma maneira? Aí ela, não, você é muito positivo. Putz, Gente, mas é assim que tem que ser. Eu acho que todo mundo. exato. Eu já Ó, deixa eu falei falar isso. aqui uma coisa, Thiago. Ó, gente, é isso, tá bom? Chega de competição de quem tá pior.
né? Porque, não, eu tenho uma dor, não, mas eu tenho uma dor e uma fístula. Não, eu tenho uma dor, uma fístula e eu já tirei 15 centímetros do ilho. Não, mas sabe, gente, chega desse comportamento ser tóxico. Vamos olhar para frente, vamos ser felizes, vamos ver o outro lado. Temos limões? Faremos uma limonada, então. O que que dá para fazer? Vai viajar no perrengue? Vai viajar no perrengue. Vai ser difícil? Ninguém tá falando que vai ser fácil. Mas é bola Exatamente. para frente, vamos ser felizes, vamos olhar para a vida do lado positivo mesmo, né? Então, desculpa, né, a sua seguidora aí que, né, mas pô, melhor assim, porque Exato. pô, tu quer ver E eu as pessoas falo, ruins, meu? eu falo para todo mundo. Tem momento, o que eu mostro aqui no Instagram é vida real, entendeu? É a minha vida. Eu não vou dizer para todo mundo que eu tô bem no dia que eu tô mal. O dia que eu tô mal, Sim, eu nem sim, apareço. sim. Algumas pessoas até já sabem. Falam, ó, o Thiago sumiu 3 dias, ele não tá muito legal. Tem alguma coisa. Vou mandar um WhatsApp para ele, eu mando um DM, porque eu tô sempre aqui, apesar de não aparecer. E aí é porque por algum motivo eu não estou muito bem, qualquer questão, ou estou trabalhando demais. Então, assim, o que eu mostro é vida real. E quando eu tô mal, por exemplo, quando eu peguei Covid no ano passado, minha mãe pegou, passou um perrengue desgraçado, foi internada, eu estava aqui contando, né? Eu estava aqui falando, ó, estou passando perrengue, estou preocupado, estou mal, estou triste. E eu vim aqui contar, entendeu? Eu vim aqui falar. Gente, né, em momento nenhum eu vou ser aquele cara que o mundo tá acabando nas minhas costas, eu tô morrendo, tô tendo um piripaque e vou chegar aqui dizendo que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Só que eu tenho que pegar esses limões e tentar fazer a limonada. Então, eu não é 100% do tempo que eu falo que eu tô bem, mas é em 90% do tempo. Né? Então, assim, Sim. mesmo quando eu tô mal, eu tento trazer uma lição daquilo e tento trazer uma coisa positiva daquilo. Tô desde o ano passado, mesmo em pandemia, tentando trazer lições positivas. Gente, eu perdi gente da minha família, perdi gente próxima. Eu sei que todo mundo tá passando perrengue, Tá todo mundo tá no difícil, mesmo né? Para barco, todo tá mundo muito tá difícil. muito difícil. Mas se Tá. eu ficar aqui só contando desgraça, cara, só vai atrapalhar a vida de todo mundo, inclusive a minha. Porque eu vou ficar contando desgraça, eu vou ficar atraindo desgraça, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar, não é nem, eu nem gosto muito dessa coisa de vamos pensar positivo, não é nem isso, mas é porque, gente, vamos tentar levar a vida de um jeito leve e de um jeito saudável, porque quando você fica mal, aí você começa a comer mal, a dormir mal, e isso só vai piorando, porque quando eu percebo isso, quando eu fico mal, quando eu fico muito triste, aí eu paro de cozinhar, começo a pedir hambúrguer. Aí eu paro de tomar meu café direito e vou comer porcaria. Aí minha janta passa a ser um É. pacote de Ruffles com Coca-Cola. Aí, É o autocuidado, né? Ele vai se deixando, né? então, exato. Então a gente tem que sempre ter essa visão mais positiva para cuidar de si mesmo. Se você não quer cuidar do outro, cuide de si. Né? Porque tem aquelas pessoas que querem cuidar do outro, porque eu quero cuidar dos meus amigos. Cara, você está cuidando de você? Cuida de você. Aí quando você estiver bem, você cuida dos outros. Não estou dizendo que você tem que ser egoísta, mas para você aprender a cuidar dos outros, para você passar uma visão positiva, você tem que ser positivo primeiro. Entendeu? Porque senão não Sim. adianta, você está sendo É do hipócrita. avião, né? A primeira máscara de oxigênio para mim, depois para quem eu amo, porque eu Porque senão você preciso não estar consegue, você bem desmaia antes de ajudar. para cuidar das pessoas que eu amo, exatamente, né? Quando eu tive filho, eu melhorei muito do Crohn, sabe? Porque tirei o foco muito, sabe? De falar assim, não, ai, eu não podia, né? Não é que eu não podia. Eu tinha minha dor, eu tratava a minha dor, mas o foco era outro. Era a minha filha que tinha acabado de nascer, né? Então, conseguir dar essa olhada na vida de um outro ângulo, né? Falar o que me faz feliz, o que eu gosto de fazer. Ah, eu tô com dor hoje, ok, mas não é todo dia assim. Então vamos ser, né? Vamos agir positivo. Não é exatamente o que você falou, é a limonada, entendeu? Bora fazer limonada, porque não tem outro jeito, né? E isso é para tudo na vida. A gente tá nesse barco aqui, né? Complicado dessa pandemia, mas estamos aí. Estamos aqui à noite transmitindo conhecimento para vocês, colaborando com a vida de pessoas, porque é o melhor que a gente pode fazer nesse momento, né? Então, faça isso também. Colabore você com a sua vida, colabore com a vida das pessoas que você ama, transmita mensagens de amor, porque para falar que tá ruim tem um monte de gente. Mas para falar que vai ficar tudo bem, porque olha, eu consegui, você também vai conseguir. Eu sofri o que você sofreu. Eu tive as dores que você tem ou já teve.
e tô bem. Então você vai ficar bem também, porque a gente é tudo igual, né? Sim. E as pessoas, elas, o que eu não consigo entender é que as pessoas querem fazer uma comparação, né? É aquilo que você tinha falado há pouco. Né? Ah, porque eu tenho a fístula, aí eu tenho a fístula e tenho operado, não sei o quê, blá blá blá. As pessoas querem se comparar, dizer que a dor é maior. Gente, olha só, É. vamos lá. Né? Eu já operei, eu já tive todos os piripaques possíveis, então eu já fiz todos os exames. Cara, eu fiz hemopaco de 5 anos de idade, gente. Pô, vocês não fizeram isso. Parabéns, viu? Eu fiz enemopaco, mas eu tinha 13. Parabéns pra você que conseguiu com 5 anos. Então, pois é. Então as pessoas elas têm essa mania de querer comparar e comparar. Aí comparar Sim, tristeza e comparar felicidade. Gente, cada um tem. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso pra mim. Cada um tem o seu pacotinho, né? Cada um tem um pacotinho ali de problema, de conquistas. Não adianta você comparar um pacotinho do outro. Senão você vai ser sempre infeliz. Pô, o meu vizinho comprou um Audi R8, 800 mil reais. O carro é mais caro que o apartamento. Pô, é lindo o carro. Vou ficar aqui, porque ele tem uma Audi A8. Parabéns para ele, paciência. Eu não posso ficar me comparando. Eu tenho outras prioridades. Provavelmente ele não viaja, entendeu? Eu viajo. Então, tem aquelas coisas. sim. Eu tenho uma Cada um tem a prioridade. sua vida. Então, assim, só que as pessoas elas querem comparar, elas querem. As pessoas querem, o que me incomoda é que elas pegam as coisas de cada um. Então, assim, elas querem ser o seguinte: elas querem ser o cara que viaja, elas querem o cara que querem ser o cara que tem o Audi R8, querem ser o cara que mora na Avenida Atlântica, na frente da Praia de Copacabana. Elas pegam os melhores de cada coisa, quer ter o corpo da Gabriela Pugliese, quer ter um. Ou seja, você quer a perfeição. Gente, perfeição não existe. Não esquece essa ideia. A vida é feita de prioridades, você tem que priorizar certas coisas. Aí que é o relacionamento perfeito, que é o relacionamento que ela vê na novela. A gente tem que ter o Exatamente. que a gente. Uma coisa de cada vez e a gente tem que ter o que a gente tem que ter. Né? Então, assim, sem competir quem tem mais ou quem tem menos, inclusive na doença, né? Porque, né, eu tô É, aqui cheio de perrengue, cheio de problema, cheio de não sei o quê, e tô aqui contando coisa boa para todo mundo. Apesar de ter gente que não é gosta. isso mesmo. Azar. Vai assistir outra coisa, não é mesmo? Exatamente. Tiago, muito, muito obrigada pela sua contribuição. Eu queria pedir, por favor, que você faça um brinde comigo, porque essa é a última live do projeto. E é um grande prazer ter você aqui. Muito obrigada, Tintim. Eu estou aqui com a minha água saborizada. Eu achei que era gin, por isso que eu peguei vinho. Não, eu não Olha bebo só, durante olha a que semana. absurdo. Tá Só querendo me bebo final de embebedar já. semana. Não, é só bebo de final de semana. É uma água saborizada aqui, de maçã com pimenta rosa, que eu adoro. É uma Isso. excelente dica para hidratação. Quem cansa de beber água, faz É uma por água isso saborizada. É por isso que eu bebo vinho numa mão e água na outra. Tá certo. E aí as pessoas vão ficar dizendo, Compensa. Thiago, mas você bebe, eu não consigo beber, não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu bebo uma Mas vez é por mês. tempo. Sim, e também é tempo, não é? Houve um tempo também que você não bebia. Não, houve um tempo que eu não comia. Né? Teve um tempo da minha Exato. vida que eu me alimentava à base de purê de batata e frango desfiado e bebia água, porque nem mate eu conseguia beber. Então assim, teve esse Sim. tempo, paciência, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo, né? E eu quero dizer para todo mundo que está aqui, muito obrigada por ter assistido. O tempo de vocês vai chegar também. É para isso que eu estou aqui, que eu torço, que eu faço esse trabalho, que o Thiago também faz. E a gente está aqui torcendo por vocês. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct para resposta, para tirar dúvida. É, quem ainda não me segue aí no Instagram. Quem tiver aqui, quem ainda não segue o Thiago, segue o Thiago também. Sempre é nessa vibe. É conteúdo de good vibes e bora pra frente e a vida tá aí. Isso aí. Mais uma vez, Thiago, muito obrigada, galera. Eu que Obrigada por agradeço. terem assistido. E você quer falar mais alguma coisa? É isso, me segue aí, vamos lá e manda mensagem para todo mundo. E eu acho que o que eu queria dizer no final, que eu falo em todas as lives,
Gente, todas as pessoas, todos os influenciadores que cuidam de doença inflamatória intestinal, que falam, pelo menos a grande parte deles, a grande maioria, a gente está aqui para se unir, para ser uma coisa só, para transmitir conhecimento. Sim, Ninguém está aqui competindo, porque eu fiz até um post semana passada no meu blog que as pessoas gostam de, se eu gosto de um, eu não gosto, se eu gosto do A, eu não gosto do B, e a gente não está aqui para isso. pois Estamos. é. Eu já vi gente fazendo isso mesmo, falando assim, não pode seguir todo mundo, hein? Eu falo, mas por que não? Exato. É, mas tá Não estamos bom. aqui para ganhar dinheiro, não. A gente está aqui para É, gente, é tudo contar a nossa é de história. coração. É. E é para inspirar, para incentivar, assim como quando eu lá atrás encontrei o Ai Minha Barriga, que me ajudou, que me inspirou também, que me incentivou, é isso que eu quero, incentivar pessoas. Quem ainda não conhece o meu canal, vou falar para vocês, eu tenho um canal no YouTube, chama-se Vida com Crohn. É, não tem uma data de publicação, mas tem mais de 50 vídeos falando sobre todos os assuntos. Eu sou nutricionista, mas eu não falo só de nutrição, porque assim como eu sou paciente, eu tenho uma grande história, né? Assim como o Tiago. Então, quem ainda não viu, veja lá, que com certeza tem bastante coisa que pode colaborar, tá bom? Isso aí. Então, gente, brigadão. Uma boa noite para todo mundo. E obrigada por estarem aqui participando desse projeto. Foi muito enriquecedor. Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa Joyce. noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.